Shalom. No início de 2022, o Senhor falou comigo, e eu creio que agora está se confirmando, né? Que 2022 seria o ano da separação. Separação no sentido de identificar quem é quem. E nós já estamos vendo isso acontecer, inclusive no meio evangélico, né? Eu quero hoje deixar com vocês uma palavra. Hoje de manhã eu estava orando e dizendo, Senhor, como vai ser? E ele me lembrou do terceiro dia. O segundo dia da criação, lá em Gênesis 1, foi um dia de separação. Foi o que eu creio que foi o Senhor e como disse, algumas coisas estamos vendo, né? E creio que foi o Senhor também que me falou sobre o terceiro dia. O terceiro dia é um dia de frutificação. Olha só. Começa no versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Para falar com vocês sobre isso um pouquinho, eu quero orar antes. Pai eterno, Tu és o Senhor, nosso Pai celestial, cujo nome nós queremos que seja santificado, que o Teu reino venha, que a Tua vontade se cumpra na terra como ela se cumpre no céu. Dá-nos ao Espírito Santo, espírito de revelação e de sabedoria, de tal maneira que nós possamos entender aquilo que o Senhor está falando conosco nestes dias. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, tendo como base este texto, eu quero lembrar algumas coisas para todos nós. A primeira delas fala sobre as 10 virgens. As 10 virgens você encontra em Mateus, no capítulo 25, o Senhor falando da parábola das 10 virgens, onde ele diz que 5 eram prudentes e 5 loucas. As virgens prudentes, elas todas dormiram. 5 tinham sobra, tinha azeite de reserva, e 5 não tinham. Então, quando foi anunciado que o noivo estava chegando, se der, depois falamos um pouquinho sobre isso, todas se acordaram e começaram a preparar as suas lâmpadas. 5 delas eram prudentes e elas tinham vasilhas com azeite. E outras 5 eram tolas, né? Elas não tinham azeite. Então, acredito que o Senhor está falando conosco agora para que nós intensifiquemos a nossa intimidade com o Senhor, que nós busquemos estar cheios do Espírito Santo, para voltar ao primeiro amor, amar Jesus como nós amamos quando nós o conhecemos. Por quê? Porque o amor que está por Jesus que está dentro de você, não dá para tirar de dentro de você e colocar dentro de mim. O amor que eu tenho por Jesus dentro de mim, eu não posso tirar de dentro do meu ser e colocar dentro do teu ser. Esse amor, ele é cultivado na intimidade, no secreto, na comunhão, no ler a palavra orando, em louvor, em adoração individual, que é aquele momento em que você derrama a sua alma na presença do Senhor. É ali que esse amor é cultivado, é ali que o Espírito Santo vem e vai dando mais, porque ele disse, a quem tem, eu acrescento, e a quem não tem, até o pouco que tem, eu tiro. Então, amados, eu estou passando aqui para dizer que nós precisamos ser as 5 virgens prudentes. Os sinais, as dores de parto estão aí, em todos os setores da sociedade, mas nós precisamos priorizar a nossa intimidade, o nosso amor ao Senhor, a busca, a renovação no amor ao Senhor, a renovação na comunhão com Ele, por meio de desligar um pouco as mídias sociais e tempo livre buscar louvor, adoração, estar aos pés do Senhor. Não descartar as mídias, porque é importante hoje, muitos estão conseguindo somente se comunicar por esse meio. Mas, primeiro ponto,
buscar a intimidade com o Senhor, para ter azeite de sobra, para ter unção para o tempo que, se, como diz a palavra de Deus aqui, né, se ele demorar um pouco, né, que estejamos vigilantes, né, vigilantes, né, porque ninguém sabe a hora que ele vem, mas pode ser que ele tardando um pouco, como diz 25:5, Mateus 25:5, tardando, o esposo tosquenejaram e adormeceram. Mas quando acordaram, havia um grupo que tinha azeite, e outro grupo que não tinha. Então, pode ser que tenhamos adormecido. Pode ser não, a Bíblia diz que todos adormeceram. Mas se temos tempo ainda, e eu creio que ainda resta uma frestinha de tempo para nós, que nós possamos, então, buscar ser cheios do Espírito Santo, buscar a comunhão com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando o Espírito Santo glorifica Jesus para nós, o nosso amor por Ele é renovado. Mas isso é conseguido na intimidade, na comunhão, no tempo com Ele, tempo de qualidade para cultivar a comunhão com o Senhor. Porque Ele falou, né? Ele diz lá em Lucas 21:34, está registrado. Olhai, por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando. Então, o Senhor foi bem claro, vigiem, estejam orando, cuidado, a vossa prioridade tem que ser o reino de Deus, a comunhão com o Senhor por meio do Espírito Santo, uma comunhão intensa, um amor intenso, vívido, que é cultivado no dia a dia na comunhão com o Senhor. O que eu quero dizer com comunhão? Leitura da palavra em oração, coloca louvor na tua casa, desliga um pouco as mídias, ou um pouco pelo menos, e dedica um tempo de louvar ao Senhor, medita nos salmos, medita o que está dito ali, porque é grande ao Senhor. Eu tenho aqui, por exemplo, eu quero ver se eu consigo aqui em Miqueias, no capítulo 7, versículo 6 diz assim, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. O Senhor Jesus profetizou, está em Mateus 24. Versículo 7, eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então, meditar nos salmos, orar sobre eles para que as promessas se cumpram, orar para que as promessas sobre a vida individual se cumpram, orar para que as promessas sobre o Brasil se cumpram, sabe? Por quê? Porque a palavra de Deus diz, e aqui é o último texto que eu quero trazer para nós, Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba de Deus. Tá? Porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Lembra ali de Lucas 21, quando o Senhor disse, cuidado, né? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E agora voltamos para o texto com o qual eu comecei, em Gênesis 1, dia 3, né? Terceiro dia, é dia de frutificação. Eu acredito, posso estar redondamente enganada, mas em 2023, cada um colherá o que tiver semeado, segundo a sua espécie, aqui diz. Tá? Cada um colherá segundo a sua espécie. Então, nós estamos no finalzinho de 22, ainda temos tempo de semear no Espírito. Amo vocês e quero fazer uma oração agora. Pai eterno, que nenhum de nós seja apanhado ou desprevenido, mas que todos nós, Senhor, como as virgens sábias, possamos estar neste tempo
em que ainda temos tempo, enchendo a nossa vasilha, que é o nosso ser, com óleo, Senhor, que tenhamos em abundância, porque se o Senhor demorar um pouquinho mais, que nós possamos estar firmes, cheios do Espírito Santo, cheios de amor a Ti, comungando uns com os outros na mesma fé, até que o Senhor venha. Permite, Senhor, que amemos a verdade de tal maneira que o engano nunca possa, que o Senhor nunca possa liberar o engano contra nós, porque a Tua palavra fala isso em Tessalonicenses, que aqueles que não amaram a verdade, o Senhor mesmo envia a operação do erro. Guia-nos em toda a verdade, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Nós clamamos ao Senhor, misericórdia para o Brasil. No juízo, lembra-te da misericórdia, ó Santo. Senhor bendito, também te pedimos que esta nação, Senhor, tenha da Tua misericórdia, Senhor, seja livre de sistemas de governo que são contra a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos, Senhor, dá-nos a proteção, dá-nos a direção e dá-nos o sustento, o pão espiritual e o pão físico que nós precisamos, Senhor. Queremos ser estes que estão semeando no Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um dos meus irmãos seja abençoado no nome do Senhor Jesus, guiado pelo Espírito Santo e protegido pelo sangue de Cristo e pelos Teus santos anjos, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Nosso Pai nos abençoe.